tempos a gente falou muito na área de economia sobre a falta de criatividade para o crescimento econômico do Brasil, né, Pétria Chaves? A gente fala sobre o aumento da venda de carros como uma maneira do Brasil crescer. E alguns economistas, como o próprio Ricardo Abramovay, que é sempre com o nosso convidado aqui, critica muito, fala assim, esse não é um caminho criativo, não é um caminho sustentável de crescimento. E a gente fica pensando, qual será esse caminho? Muitas vezes, Fabiola, as pessoas, o senso comum até se irrita quando a gente fala de sustentabilidade, porque parece um termo quase esotérico, alguma coisa que santifica, mas na verdade é muito mais uma solução para essa crise. O real é a crise que a gente vive nesse sistema, principalmente econômico, nessa visão de mundo que a gente se insere agora. E aí a gente se pergunta, será que existe alternativa para esse modelo velho em que quantifica e exalta, por exemplo, a venda de carros? Vendemos tantos carros, temos baixa no IPI, queremos cada vez mais a venda desses artigos que já provam que não sustentam uma economia real? Porque o consumo tem sido a base da nossa economia, né? E o governo federal anuncia e diz, consuma. Ao mesmo tempo, a gente tem um aumento imenso do número de inadimplentes no nosso país, ou seja, é um modelo que não vem funcionando. E qual será o modelo correto? Como ser criativo e fazer com que a economia cresça com criatividade? Será que existe outra maneira de ter uma economia, de ter uma realidade? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com uma especialista em economia criativa, sustentabilidade, mais do que isso, futuros, que é a Lala Danslan. Bom dia, Lala. Olá, bom dia. Lala, economia criativa. A gente pode falar que essa economia já é um modelo alternativo, mais do que isso, é um modelo que vai substituir esse modelo de economia que a gente tem agora? Nós estamos vivendo aí uma transição, né? Ainda não existe a percepção tão disseminada quanto deveria da importância dessa outra economia baseada em intangíveis. Porque, olha só, é uma coisa bem óbvia. O futuro é inevitavelmente sustentável. Porque, por enquanto, ainda dá para ser um adjetivo, né? Mas daqui a pouco vai ser impossível não ser sustentável. Da mesma maneira que hoje em dia é impossível você pensar em escravidão, e durante séculos isso era considerado normal, hoje em dia o que você estava falando de venda de carro, consumo, etc., como alimento de economia é considerado normal. Daqui a pouco vai ser tão absurdo quanto a escravidão. E tudo vai ter que ser sustentável. Mas sustentável como? Se o planeta é um só. E os recursos tangíveis se consomem com uso. Aí entra os intangíveis. O que são os intangíveis? Todo tipo de recurso, como cultura, conhecimento, criatividade, a experiência, que é a base do turismo, os atributos de marca, que na verdade são aqueles que de fato dão valor a alguma coisa. Esses são os intangíveis. E olha só que bacana. Por que eles são chave para a sustentabilidade? Porque são os únicos que não se esgotam, não se consomem com o uso e, ao contrário, se multiplicam com o uso. Você pode dividir um conhecimento entre 7 bilhões de habitantes do planeta, ele continua igual, e ele se multiplica, porque cada vez que a gente troca conhecimento ou criação, tem a sua, a minha e a que resultou da interação. Então, isso é com certeza a chave do futuro, e a gente está vivendo a transição para a percepção do quanto isso é importante. No entanto, Lala, a economia está totalmente baseada, né, Fabiola, pelo que a gente percebe, na parte monetária, no dinheiro e nessa, talvez a parte mais pobre do que engloba toda essa possibilidade do que a gente pode transitar na economia. Exatamente. Você falou uma palavra bacana aí, que na verdade o dinheiro é a parte mais pobre da economia, porque ele é estéril. Quando você tem atividades onde o dinheiro gera dinheiro, como a especulação mais crua, você não gera nenhum tipo de riqueza nas outras dimensões. Você não está gerando riqueza social, não está gerando riqueza cultural, de conhecimento, não está gerando riqueza no ambiente. E as outras atividades, sim, elas são férteis e elas geram riqueza nessas outras dimensões. Particularmente as atividades que são feitas a partir de intangíveis, aquilo que a gente chama da economia criativa, que são aquelas que têm a sua matéria-prima, entre aspas, sendo esses intangíveis. E que tem um excelente resultado financeiro. A gente não fala econômico, sabe? A gente separa. A gente fala um resultado financeiro
positivo, mas também tem resultado social, econômico e ambiental. E o que para nós é economia, nessa visão um pouco mais ampla, mais de futuro, é o conjunto desses patrimônios. Há vários tipos de riqueza. Se você pegar, por exemplo, os grupos de imigrantes, nós aqui em São Paulo, uma população, né, somos todos em geral imigrantes de uma coisa ou de outra. Um imigrante que vem, ele não traz nenhum tangível. Ele não traz nenhum bem, ele não traz dinheiro. Ele só traz seus patrimônios intangíveis, qual seja conhecimento, relações, vínculo, etc. Isso. Cultura, e a partir destes patrimônios, ele constrói patrimônios tangíveis. E é algo que a gente já teve, né? Se a gente for analisar aqui no nosso país, que é um país de imigrantes, né? O que não trouxe de riqueza, e não dá nem pra gente dimensionar o valor disso. Agora a gente estava falando sobre o dinheiro. É muito curioso como a gente vê hoje essa economia criativa que já vem crescendo e vem dando muito valor. A questão desses intangíveis, eles estão sendo muito valorizados. Você e custando citava muito alto, ou não, Lala? Sim, sim. Se você pegar, por exemplo, tem estudos, as revistas de negócios do Brasil e de fora, foi feito um estudo, 72% das capas, ou seja, são coisas que interessam, se estão na capa, são relacionadas a intangíveis. Essa é a economia do futuro. Por que ela ainda não está tão evidente? Por quê? Aí você tocou no ponto-chave. Porque a questão da moeda e dos resultados financeiros, a gente tem como medir. A gente tem réguas para isso, métricas, etc. Elas são visíveis. Uhum. Você tem como mensurar, trocar, avaliar e tal. E essas outras riquezas ainda não há métricas. Então, primeiro que a gente anda fazendo um absurdo, que é um pouco tentar medir litros com régua, sabe? Tentar medir todos os tipos de resultado exclusivamente pela métrica da quantidade. Agora, você, Lala, você é consultora pela ONU, está sendo chamada por diversas empresas para falar sobre esse assunto de economia criativa, né? Porque qualquer empresa mais esperta, e temos muitos espertos nesse mundo capitalista, já estão se atentando para essa tendência mesmo. Se a gente puder falar, o que é economia criativa? É você pensar com criatividade o seu ser em sociedade e expor isso para a economia? O que é fomentar essa economia criativa em termos práticos? E eu acho que até mudar, né? Porque, por exemplo, você pega um monte de empresas e as pessoas mesmo que têm esse pensamento antigo. Como que a gente faz essa virada? Tem pessoas que já estão lá na frente, como a gente está falando aqui. Já há exemplos espalhados pelo mundo afora de economia criativa. Como que a gente pode transformar quem está no velho e ir para esse novo mundo aí que está chegando? Olha, acho que a principal diferença é que até um determinado momento, você apenas fazer um produto ou oferecer um serviço era suficiente. Hoje em dia, há tantos produtos e serviços que tudo tende a se homogeneizar. Então, o que é que vai garantir a sua longevidade, o fato que você seja conhecido, querido, etc.? Aí a gente entra em intangíveis. É por isso, por exemplo, que eles são o diferencial não só para os setores criativos, propriamente dito, mas para qualquer tipo de negócio. Outro dia eu vi um exemplo genial, assim, marmita. Uma pessoa que começou um negócio de entregar marmita, tem um monte, certo? Só que ela conhece os seus clientes. Então, para um, ela põe mais feijão, para o outro, ela não põe linguiça, para o outro, ela põe bastante alface, para o outro, ela está de dieta, então só manda não sei o quê. Ou seja, ela transformou o produto num gesto de cuidar. Isso é um exemplo, por exemplo, de economia criativa. O que dá valor, o que faz com que as pessoas queiram a marmita dela e não a outra, não é a comida. É o tipo de relação, de atenção que ela oferece a partir da informação que ela tem. Mas como a gente sai do automático, Lala? Porque falando assim, parece que é simples, né? Você mudar uma marmita, olha, mas é tão difícil a gente brinca, pois enxergar enxergar é a palavra. A gente usa essa questão das lentes mesmo. Eu acho que todo o meu trabalho tem sido tentar desenvolver lentes. O livro mesmo, O Desejável Mundo Novo, ele tenta ser um conjunto de lentes para poder enxergar possibilidades. Porque o que acontece é que tudo isso está invisível. Então, a primeira lente que a gente precisa é poder não apenas enxergar tangível, mas enxergar intangível. E a segunda lente, que a gente brinca dizendo que é o 4D, como a gente tem óculos 3D, quando você põe um óculos 4D, você ganha profundidade. Essa segunda lente é do 4D, é perceber essas riquezas em 4 dimensões. Isso tudo é um exercício. Tem que estudar, tem que prestar atenção, tem que entender que o mundo está mudando e muito rápido.
Então, ou você muda, é mais ou menos essa a escolha. Agora, tem a ver, eu posso fazer aqui uma pergunta ingênua, tem a ver com trabalhar com felicidade? Tem a ver com entender quem você realmente é? Porque essa mulher, por exemplo, que faz a marmita, ela colocou uma atenção nesse trabalho. Ela certamente colocou um pouquinho dela ali no que ela está fazendo. Muda o foco. Tem a ver com você colocar a sua singularidade. Porque aonde você junta isso tudo seja você um profissional, seja você uma pequena empresa, seja você um município, você precisa saber quais são os teus atributos. Os teus atributos intangíveis, os teus valores, aquilo que você é que te caracteriza. Qual é o teu patrimônio intangível? E a partir desse patrimônio você vai trabalhar. E esse patrimônio pode ser, por exemplo, no caso dela, saber cozinhar, ter um conjunto de clientes que ela gosta e conhece. E esse conhecimento, esse patrimônio intangível, ela transformou em bom negócio. Agora, e você, então, Lala? Como é que você descobriu a tua singularidade para você iniciar esse percurso aí da economia criativa, lançar livro? Pois é. Como foi essa descoberta da sua singularidade? Eu brinco dizendo que por muito tempo eu era esquisita. Porque tu dizia, mas o que ela faz mesmo? Porque uma hora eu estava atriz, outra hora... Eu fui, na verdade, sempre muito mais diretora. Eu fiz muita criação e direção. E pouco como atriz, mas isso aparece muito, né? Mas a questão sempre, o que juntou isso tudo, que é talvez a chave aí desta singularidade, é a questão de futuro. De ter a perfeita... Eu tive isso, assim, muito pequena mesmo, muito pequena, de que o futuro é fruto daquilo que a gente sonha e daquilo que a gente faz hoje. E que se a gente não começar a botar outros óculos, enxergar outras coisas, fazer diferente, sonhar outras coisas, ter outro tipo de desejo, porque no fundo o desejo é o motor, né? Por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco do valor do Facebook. Por que o Facebook vale? Porque as pessoas estão colocando o seu tempo, a sua escolha, a sua vontade, o seu desejo lá dentro. E essas trilhões de horas, realmente trilhões de horas passadas no Facebook, que se transformam em trilhões de dólares. E histórias de vida, né? Porque se você abre o Facebook... É um exemplo claríssimo de intangível que vira tangível, porque é o tempo e a informação, as relações, etc., intangíveis transformados em intangível, que é o valor de mercado. Um exemplo, as grandes capitais, vamos dar o exemplo aí de São Paulo, Rio de Janeiro, mais São Paulo até, que vive nesses congestionamentos infindáveis. Aí vem um movimento, por exemplo, das bicicletas. E aí você, que é uma alternativa e vem crescendo nos grandes centros, por exemplo, Nova York. E aí a resistência ao novo também é muito grande. Quantos motoristas hoje olham para a bicicleta, olham para as ciclofaixas e acham um absurdo, porque piora o trânsito. E não os próprios carros. Não, é o contrário, é o contrário. É que a gente... é uma coisa complicada. Você tem que mudar todo o sistema de educação, porque precisa treinar a ver o todo. No livro, a gente fala muito disso. Porque se a gente não fizer uma educação para você perceber o todo, você não consegue avançar. Então, por exemplo, a questão do trânsito. Se a gente conseguisse metrificar o custo, porque se imagina o desperdício... Fazer carro não dá dinheiro, custa muito dinheiro. Eu vou te dar um exemplo simples. Outro dia eu estava lendo Washington Novaes, um dado sobre o estado de Goiás, empregos gerados por incentivos, por isenção fiscal, né? Para ter, cada emprego gerado custava mais ou menos $500 mil, um emprego. Ou seja... E enquanto no Banco do Povo, de microcrédito, que ainda por cima era empréstimo, ia voltar, custavam 650. Não era, acho que não eram em dólares, acho que eram em reais. Mas, enfim, a relação era 500 mil para 600. E a gente continua com políticas de subsídio e de incentivo fiscal e não de microcrédito. Então, isso é tudo uma questão de lente. A mesma coisa o trânsito. Custa muito caro. É caríssimo. O tempo que se perde, todos os negócios, toda a vida, o interesse, o fato de que as pessoas não circulam, a quantidade de espaços vazios que a gente tem na cidade, porque ninguém vai. Você tem uma oferta cultural extraordinária vazia, porque ninguém vai. E não vai porque não chega. Você tem... Quantas coisas a gente faz? A gente faz, sei lá, 30%, 40% do que poderia se não perdesse tanto tempo no trânsito. Tem um estudo da Federal do Rio de Janeiro de quanto a gente desperdiça do PIB Brasil.
150% do PIB desperdiçado. Então, o problema é que a gente não tem maneiras de medir isso. Senão, rapidinho, a gente mudava de lado. É o tal do custo Brasil que está cada vez mais complicado. Agora ela fala tanto em lentes, olha o óculos da Lala, Bom, né? quem quiser vai poder, que charme, né? Quem quiser também vai poder assistir essa entrevista na íntegra. A gente vai disponibilizar, inclusive, pelo Facebook, para você poder, enfim, enxergar com outras lentes o nosso papo 4D, 4D, melhor. 4D. E olhar esses óculos de gatinho Bom, da Lala. vamos para o intervalo breve, porque a gente volta com mais esse papo. Eu quero falar do futuro, mundo desejável. Isso, o que a gente deseja, o desejável mundo novo. Com Lala Danslan. Já voltamos. Tá certo? Com Deanslan. Deixa eu falar de novo, aí no Abre a gente corrige também. Com Lala Danslan. Vamos voltar. 3, 2... Era isso, 9 horas. os dois. Quando eu faço assim, é aspas. Já foi 15, é isso? Temos mais 5. Bonitinho. Para a gente falar do livro. A gente vai falar. Liz. Yes. Ah, não, mas a gente Temos que multiplicar. Não, mas a gente falou, de certo? Falamos. Sim, mas Não, falar mas que vai falar tal, o que é, e que dá para baixar. Não, vamos e lá, tal, vamos lá. porque- Vamos começar com isso. Ah, sim, ó, fica tá ótimo. ótima. Se ela quiser chegar um pouquinho... tá ótimo. Vamos lá. 3, 2, 1. E hoje a gente está falando sobre economia criativa. Como que a gente pode pensar num mundo novo? Como que a gente pode pensar de uma maneira diferente de fazer o que a gente faz já de maneira tão velha e antiquada? Vamos falar do futuro? Pois é, o que a gente não... Tá ruim, né? Ficou ruim. Vamos lá. Ah, é porque você não filmou, né? 3, 2, 1. Economia criativa é o assunto hoje aqui do Caminhos Alternativos. Vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode fazer diferente? Qual é o caminho que a gente pode seguir, senão aquele... E fugir daquela mesmice da economia, né, Pétria? Pois é, olha só, o futuro é fruto dos sonhos do passado e das escolhas do presente. Crie futuros. A gente está aqui com a criadora de tantos futuros e também idealizadora de muitas ideias que já estão sendo colocadas em prática. E, na verdade, esse exercício de futuro para a gente viver melhor, inclusive, o presente. A Lala Danslan, que é especialista em economia criativa, sustentabilidade e futuros, que conversa com a gente também, ela que é autora do livro Desejável Mundo Novo, falando sobre justamente esse assunto, né, Fabiola? Não, e ela já faz o novo livro, né, Lala, que ela já disponibiliza o livro para você baixar de graça. Entre lá no site criefuturos.com. Já é uma forma diferente de fazer um livro, né? Você já começou de um lado diferente, não é, Lala? Foi tudo feito diferente, porque ele foi feito de forma colaborativa. Nós fizemos para distribuir na Rio Mais 20, distribuímos em inglês, português. Funcionou, por exemplo, na Coreia do Sul, me procuraram que eles querem traduzir para aplicar na Agenda 21. Está sendo feita uma tradução para o espanhol, etc. E talvez porque o livro... uma das coisas difíceis, porque a resistência à mudança que a gente estava falando antes, né, em geral vem do fato da gente não enxergar alternativas. Então, o livro, existem muitos futuros possíveis, né, mas o livro propõe uma série de outras maneiras de viver, de organizar a cidade, de organizar o cotidiano, a economia, a política, a educação, as relações, etc., para inspirar as pessoas a pensar por que não, por que não, por que não. Lala, como é que é ter entusiasmo na vida do dia a dia para a gente conseguir enxergar esses futuros? Olha, como a gente falou antes, é uma questão de olhar. Porque, na verdade, a palavra-chave para esse entusiasmo é confiança. É muito curioso. Quem trabalha com desenvolvimento sabe que confiança é a base de qualquer coisa. Se você não tem relações de confiança que começam na confiança em si mesmo, a gente não constrói capital social. E o capital social é o capital que é capaz de ativar os outros. Então, quando você olha, por exemplo, o ano passado eu estava trabalhando em Moçambique e minha filha morando no Japão. Moçambique é um país riquíssimo. E todo mundo poderia me olhar perplexo quando eu falo isso, mas é de uma riqueza extraordinária, de diversidade cultural, de natureza, etc. Já o Japão é um país paupérrimo, porque tem todos os desastres naturais, é pequeno, não tem como cultivar alimento para todo mundo, etc. Por que que um é rico
e está pobre. E o outro é pobre e está rico. Aí vem a questão do capital social, daquele capital intangível que a gente estava falando. Porque o Japão tem capital intangível de montão, de conhecimento, de relações, de institucionalidade, de cooperação, de redes de confiança. Tudo isso parte de confiança. É o principal traço da cultura japonesa, é ser confiável. E já Moçambique não tem esse lastro tão grande de vínculos, de relações, de atuação e de institucionalidade, de educação para a população, etc. Então, os patrimônios ficam um pouco aproveitados. Como é que você vê o Brasil nessa situação? Tá mais para Moçambique ou tá mais para Japão? Olha, a gente tá com uma perna ali e uma perna aqui, né? A gente, nas relações interpessoais, tem confiança, nas instituições, não. Nos falta ainda muito capital social. Nos falta muito ainda. Porque, do ponto de vista esses 4 pilares que são a chave do futuro, economia criativa, né? Recursos intangíveis, somos abundantes. Tecnologias com as quais é possível trabalhar esses recursos intangíveis, somos abundantes. O que falta? Quando junta essas duas coisas, criar modelos colaborativos. Já existem coisas maravilhosas, principalmente no terceiro setor, principalmente entre os mais jovens. O que é ser colaborativo? Colaborativo? Ser colaborativo é, por exemplo, você perceber que você pode compartilhar tudo que é tangível, estrutura, espaço, fábrica, equipamento, Veja etc. Um escritório e se diferenciar pelo seu intangível. Então, existe essa tendência, por exemplo, de coworking. Colaborativo é você perceber que quando você se junta a outros, você não perde, você ganha, porque aquilo que você não tiver, o outro tem, de conhecimento, de acesso a pessoas, de recursos, etc. Essa é a economia do futuro, é impressionante a questão da colaboração. Mas isso supõe ação conjunta, institucionalidade, etc. Isso falta para a gente. E falta muito, muito, muito ainda o Estado. E o Estado está né, muito atrasado. O conhecimento. O Estado está muito, muito atrasado em termos de criar as condições necessárias, né? Por exemplo, a gente estava falando de carro. Isso é uma política dos anos 70. Parece manchete de jornal de 40 anos atrás. Você está falando de passado, vamos falar do futuro, porque o livro dela fala de 2042. Lala, você é futurista. Como é que você enxerga o futuro, hein? O futuro pode dar tudo certo. Existem condições para isso. Mas vai novamente depender daquilo que a gente escolhe agora. Então, um outro futuro, a partir de uma economia que não prioriza exclusivamente a moeda, mas é um futuro de multi-riquezas, é um futuro onde a colaboração é possível através das tecnologias, porque está todo mundo conectado, então todo mundo pode colaborar, compartilhando os seus excedentes e multiplicando os recursos que existem. É toda uma forma de otimizar recursos, né? Esse futuro é extremamente possível, extremamente possível. Você é otimista. E eu sou, mas não sou um otimista assim. Eu procuro ser uma otimista embasada. Eu conheço muitos exemplos fascinantes. Reais. O livro está cheio deles. É até chato, porque tem tanta notinha de rodapé. Mas cada uma dessas notas de rodapé é uma experiência interessante. Então, existe muita gente já sendo o futuro no presente. O que vocês falaram, por exemplo, dos movimentos de bicicleta, etc., todas as coisas das novas tecnologias, existe muita economia colaborativa já acontecendo e economia criativa. E hoje, com que futuro você está sonhando para fazer o agora, né? Essa ponte que eu acho que do trabalho da Lala que é o mais interessante. Olha, tem muito. Eu abrindo aqui o livro, Deseducador de Adultos. Achei bárbaro. Você pegou vários desenhos de crianças. É de criança isso ou é de adulto mesmo? Tem de adulto e tem de criança, porque o Crie Futuros é um movimento que existe desde 2008, em 8 países. Então, o livro me combina o meu texto, que é baseado nos métodos que eu desenvolvi para trabalhar a economia criativa e sustentabilidade e nos futuros do movimento. E na contribuição genial de especialistas de vários países que participaram do movimento. Então, tem um pouco de cada coisa. Ele tem aí, é um tramado de 3 coisas. Não, e eu acho que tem esse futuro tem muito a essência da criança, né? Sim, porque a criança, primeiro que ela é o futuro, e a gente precisa pensar que aquilo que a gente está fazendo... Eu tenho, inclusive, feito simulações onde eu conto como é a vida em 2042, comecei no lançamento do livro. E aí eu personifico a minha neta.
Então é como se a minha neta, que ainda não existe, falasse através da minha boca e dizendo, pelo amor de Deus, cuida do que vocês estão enxergando e escolhendo e sonhando agora, para que nós, do futuro, não tenhamos que ficar só descascando abacaxi. Lala Denslan, que prevê futuro e vive presente. Você imagina a sua neta, Pétria? Nossa, eu imagino tanta coisa, você sabe, né? Vários netinhos, imagina a criançada fazendo caminhos alternativos, isso é muito legal. É viver nos caminhos de verdade. Lala, bons futuros para você. Para vocês também, muito obrigada por estar aqui e, por favor, baixem, multipliquem e se divirtam aí com os futuros desejáveis em 2042. Criefuturos.com. Vamos deixar tudo lá no nosso Facebook, no nosso blog e no Twitter para todo mundo curtir. Repórter CBN, Lala, muito obrigada. Eu que agradeço. Futuros desejáveis para todos nós.